Saudações, galera, e aí, beleza? Está começando mais um vídeo aqui, mas antes de começar eu gostaria de pedir mais uma vez para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, tá? Para se inscrever no canal, para ativar as notificações para ficar por dentro do que acontece aqui e não esqueça de dar like, porque isso vai me ajudar bastante. Então, galera, segue pro vídeo. Então, Dana Nicole Bradley nasceu em 24 de julho de 1967 e morava com a mãe Dal Bradley e o padrasto Jeff Levitt em St. John's, Terra Nova, Canadá. Ela foi descrita como uma estudante brilhante, que tirava boas notas e tinha uma paixão pela arte. Na época da sua morte, ela tinha apenas 14 anos de idade. Então, em 14 de dezembro de 1981, Dana deixou a escola por volta de 2h50 da tarde e foi encontrar seus amigos em uma loja de conveniência. Logo após, Dana e suas amigas foram à casa de uma amiga chamada Penny. Dana só pôde ficar lá, na casa de Penny, por algumas horas, pois naquele mesmo dia era o aniversário de sua mãe, e ela estava animada para ir comemorar com sua família, né? E nesse dia, Dana ligou para a família e disse que ia caminhar até o ponto de ônibus e chegaria em casa por volta de 5h30 da tarde. Essa foi a última vez que alguém veria ou falaria com Dana. Dana saiu da casa da amiga e esperou no ponto de ônibus da Topsail Road. Enquanto ela estava lá, duas testemunhas oculares conhecidas de Dana e que estavam no intervalo do trabalho viram. Mais tarde, essas testemunhas contariam à polícia que viram Dana estender o polegar para pegar uma carona. Elas viram um carro da cor clara, um Dodge Dart de 1963 a 76 ou um Plymouth Valiant. As testemunhas relataram que o motorista era do sexo masculino, que a porta do lado do motorista do carro, estava quebrada e que estava muito enferrujado, mas não pegaram o número da placa do carro naquele dia. Os pais de Dana não ficaram muito preocupados quando ela não apareceu na hora certa, mas saíram para procurar ela. E quando perceberam que ela não voltou para casa, e foram à delegacia, local, e fez uma denúncia de desaparecimento. O caso de Dana se espalhou pela cidade e sua foto foi publicada no jornal, assim como as roupas que ela foi vista pela última vez, que nesse caso eram umas botas de cowboy e calças azuis. Um esboço composto do homem que foi visto pela última vez com Dana também foi criado. E em 18 de dezembro, Dale Smith saiu com sua família para comprar uma árvore de Natal. Mas eles decidiram não ir a uma loja de árvores, e sim a uma área arborizada remota, que era chamada de Maddox Cove, à procura de uma árvore. E a área também era onde as pessoas iam para despejar itens e estava cheia de lixo. Então Dale imediatamente percebeu que havia pegadas na neve e logo viu que parecia ser um manequim. No entanto, não era um manequim, era o corpo de Dana Bradley. Dale levou sua família de volta para o carro e notificou a polícia. O corpo de Dana foi colocado no que foi descrito como estilo funerário, que é a mesma posição de um corpo no caixão. Seus livros escolares estavam debaixo do braço e seu rosto parecia ter sido limpo. A polícia acreditou que o assassino tinha algum tipo de remorso e um apelo ao público foi feito. A causa da morte de Dana foi um traumatismo contundente na cabeça, sendo que seu crânio foi fraturado e o médico legista confirmou que Dana provavelmente foi morta no mesmo dia que desapareceu. Nunca foi revelado se Dana foi abusada sexualmente ou não, mas havia uma pequena quantidade de DNA masculino desconhecido encontrado no local. As evidências foram coletadas no local por investigadores da polícia, mas devido à tecnologia limitada na época, nenhum DNA foi capaz de ser extraído positivamente dessas evidências até agora. A polícia falou com cerca de 280 suspeitos diferentes e mais de 1.000 carros foram examinados. Aparentemente, era um tipo de veículo muito popular nos anos 80. Os policiais também tentaram hipnoses na esperança de que levasse a uma confissão. A investigação subsequente foi descrita como então a investigação de assassinato mais cara e exaustiva da história canadense. Centenas de pessoas foram entrevistadas, milhares de denúncias foram recebidas e investigadas, vários carros foram examinados nas semanas seguintes ao desaparecimento de Bradley. A força-tarefa inicial era composta por 35 investigadores em tempo integral da RCMP e da Royal Newfoundland Constabulary. Galera, as iniciais RCMP significa Royal Canadian Mounted Police, que nada mais é do que a polícia do Canadá. Em uma entrevista, o superintendente Lavers da RCMP, que chefiou a investigação, disse, abre aspas, provavelmente tocamos
na pessoa que fez isso. Não duvido que sim, nem por um segundo, fecha aspas. Em 82, um homem foi condenado a 9 meses de prisão por fazer ligações telefônicas agressivas para a família de Bradley. Em maio de 1982, sem novos desenvolvimentos, a força-tarefa foi significativamente reduzida. A ansiedade pública de que um assassino caminhou pelas ruas permaneceu alta. Então, no início de 86, foi enviada uma nota ao inspetor-chefe neste caso. A nota dizia que o homem que matou o Dano se chamava David Summerton. O ex-presidiário David Summerton confessou o assassinato. Uma sensação geral de alívio permeou St. John's, porque o caso finalmente seria encerrado. E foi nesse pensamento que quase $1 milhão foi gasto, cavado o aterro sanitário da cidade e a Maddox Cove Road em uma busca desesperada por evidências físicas que ligariam Summerton ao crime. Nada jamais foi encontrado, nenhuma arma do crime, nem o carro, absolutamente nada. Summerton, desde então, veio a público com alegações de que ele foi pressionado pelos policiais. A RCMP nega essa declaração. Summerton foi interrogado por 18 horas consecutivas e tinha um histórico de doença mental e de abuso de substâncias. Em uma entrevista com a W5 da CTV, ele declarou que foi coagido a confessar porque foi detido por 18 horas consecutivas e que estava prestes a pirar e que estava fazendo qualquer coisa para tentar fazer com que os entrevistadores o deixassem em paz. E isso incluía mentir, dizendo onde estava o carro e a arma do crime. Ele confessou algo que ele não fez. Logo, foi condenado a 2 anos de prisão por dano público. Em 2006, a polícia informou que ainda recebia cerca de 50 denúncias por ano em relação ao caso do assassinato de Bradley. Na última década, o caso permaneceu relativamente quieto, mas em 2014, o The Telegram publicou uma série de artigos sobre Robert, cujas alegações causaram choque na comunidade. O homem que se autodenominava Robert se adiantou e disse ter testemunhado a morte de Dana. Robert disse que reprimiu a memória naquele dia e que queria se apresentar para falar sobre o que aconteceu com Dana. Ele alegou que, quando criança, testemunhou o sequestro e o assassinato de Dana e pôde apontar a localização do carro do assassino, um Dodge Dart ou um Plymouth Valiant. Ele disse que o assassino era um amigo da família, mais tarde identificado como Thomas Carey. Thomas também era um pedófilo condenado e que, segundo Robert, também foi abusado sexualmente por Carey quando era criança. Robert disse que ele e seu irmão de 4 anos estavam com Thomas naquele dia de dezembro em 81. Ele disse que eles pegaram Dana e que Dana notou os meninos e conversou com eles, Dana falou a Thomas seu endereço, mas ele continuou dirigindo até que chegou a uma área arborizada e parou. Robert disse que Thomas acabou matando Dana depois que ela rejeitou seus avanços e lutou contra ele. Robert disse também que Thomas bateu na cabeça de Dana com uma chave de roda e a colocou no porta-mala do carro. Ele então dirigiu com o corpo de Dana para Maddox Cove e a deixou nessa área arborizada, e Robert foi quem colocou os livros escolares de Dana em seus braços. Ele disse que esperava que ela acordasse e pudesse ir para a escola no dia seguinte. Robert disse que Thomas então levou o carro para uma propriedade que sua família costumava possuir na Baía de Whitleys, que uma busca pelo carro foi feita em 2016. E, embora eles tenham encontrado alguns veículos na área, muito tempo havia se passado e nenhuma evidência utilizável foi encontrada. Os carros estavam muito deteriorados. Robert disse que tentou se apresentar em 2011, mas o RCMP não acreditou nele. O RCMP ainda não parecia acreditar totalmente em Robert e disse que ele tinha muitas informações, mas que sua história era diferente das evidências reais. O DNA foi testado contra Thomas Carey e não foi compatível. Então, os investigadores do caso agora estão fazendo um apelo público para que o carro seja escavado e examinado para possíveis evidências, chegando ao ponto de contratar um advogado e fazer pressão junto ao Departamento de Justiça e de Segurança Pública. A pressão para que o carro seja desenterrado depende da confiabilidade das memórias de Robert. E, segundo a RCMP, Robert era portador da síndrome de falsa memória. De acordo com o The Telegram, Robert foi examinado por um neuropsiquiatra que rejeitou o diagnóstico de síndrome de falsa memória fornecido pelo RCMP e que, segundo o neuropsiquiatra, Robert sofria de transtorno de estresse pós-traumático e memórias reprimidas, e que isso pode estar relacionado ao fato de ele ter sido abusado sexualmente quando criança por Thomas Carey, como ele mesmo já afirmou.
Em maio de 2016, o RCMP anunciou que havia descoberto novas evidências de DNA no caso Bradley. O novo teste de uma amostra recuperada em 81 conectou o assassinato a um sujeito desconhecido do sexo masculino. A nova evidência de DNA também foi usada para descartar suspeitos existentes, incluindo Thomas Carey e David Somerton. Um criminologista da Western University, em Ontário, diz que a descoberta do RCMP de novas evidências de DNA no assassinato não resolvido de Dana Bradley em 1981 é uma grande quebra no caso, pois agora tem um retrato genético de quem foi o responsável por isso. Segundo ele, é apenas uma questão de combinar esse perfil com a pessoa certa e que a polícia pode criar um perfil de criminoso usando as novas evidências de DNA e executá-lo em um sistema automatizado a cada 24 horas. Esse sistema verifica todos os criminosos condenados em um banco de dados para encontrar uma correspondência. O RCMP disse que o DNA aponta para um suspeito desconhecido, o que significa que essa pessoa pode não estar no banco de dados. Então, foi questionado o que a polícia poderia fazer se todos nessa lista forem descartados como suspeitos, e o criminologista afirmou que pode haver uma outra opção. Uma tecnologia que ele considera subutilizada no Canadá, um pequeno número de empresas nos Estados Unidos usa código genético de evidências de DNA para prever a aparência de um suspeito, cor do cabelo e dos olhos, formato do rosto, tom de pele. Ele disse ainda que é como um esboço composto, mas utiliza ciência em vez de depender da representação artística de um rosto que uma testemunha descreve de memória. Porém, o criminologista disse que, embora o resultado coloque a polícia ano-luz à frente, ele moderou o entusiasmo, afirmando que dezenas de casos de assassinato em todo o Canadá permanecem sem solução, mesmo quando as evidências de DNA estavam disponíveis. Em 2016, depois que novas evidências foram reveladas ao público, um grupo que mantém uma conta no Facebook com quase 10 mil membros, chamada Justice for Dana Bradley, tinha uma ação judicial contra o RCMP que exigia que a polícia desenterrasse os carros, com julgamento marcado para o final de junho de 2016. Como a polícia não acreditava que poderia haver registros de prova nos veículos, e sem sucesso, o grupo decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Então, os membros do grupo arrecadaram mais de $8.000 online para pagar as taxas legais de escavação e começou a escavar os veículos na Tufts Road em Waitless Bay, pois eles acreditavam que os veículos continham evidências que poderiam ajudar a encontrar quem matou a garota de 14 anos. A polícia disse que o caso recebeu cerca de 40 denúncias do público desde que novas evidências de DNA foram reveladas em 2016. E em uma declaração enviada por e-mail, a diretora de comunicações da RCMP em Newfoundland e Labrador, Laura Ipodite, disse que sua investigação descobriu que não há nada de valor probatório nesses veículos. Ipodite ainda disse, abre aspas, que essa descoberta foi recentemente confirmada usando as novas evidências de DNA anunciadas em 2016. O suspeito associado aos veículos foi inocentado de qualquer envolvimento neste caso, fecha aspas. O assassinato não resolvido de Dana assombra seus entes queridos e a comunidade de St. John. O sargento Kent Osmond, chefe da unidade de crimes graves do RCMP, disse, abre aspas, ninguém quer mais este caso resolvido além da família de Dana do que os meninos desta equipe, fecha aspas. Osmond disse à mídia que, abre aspas, a investigação de Dana Bradley nunca foi negligenciada. Trabalhamos no arquivo todos os dias e estamos acompanhando as muitas ligações. A polícia ainda está conduzindo entrevistas, reunindo e testando amostras de DNA, testando evidências forenses e realizando polígrafos, fecha aspas. Em maio de 2016, devido aos avanços de teste de DNA, os investigadores conseguiram obter um DNA de um suspeito desconhecido do sexo masculino, a partir de evidências da cena do crime. O órgão responsável colocou o DNA no banco de dados e espera uma correspondência do DNA aparecer no sistema. Se a pessoa nunca cometeu outro crime antes desse, o DNA é colocado no banco de dados de ancestralidade. Pode ser a única maneira de encontrá-lo. Eles, no caso a polícia, continuam a buscar justiça para Dana e seus entes queridos.
Agora, galera, vamos para as teorias sobre o que aconteceu com Dana Bradley. Existem muitas teorias neste caso. Algumas pessoas acreditam que Thomas Carey realmente matou Dana e que Robert estava falando a verdade o tempo todo, mesmo que a polícia tenha investigado e inocentado Carey, pois as autoridades afirmam que a história de Robert não se alinha com as evidências e, no final das contas, o DNA de Carey supostamente o eliminou como suspeito. Outros acreditam que Robert acusou Carey por vingança, já que depois de recuperar as memórias, ele relata ter sido abusado sexualmente por Carey. Outras pessoas acreditam que foi o suspeito original, David Summerton, apesar da polícia não ter encontrado absolutamente nenhuma evidência de seu envolvimento no crime, né? Existe uma teoria que Dana foi assassinada por alguém que ela conhecia, pois como ela foi para o ponto de ônibus, alguém que Dana conhecia poderia ter passado naquele momento e lhe oferecido uma carona. Além disso, o corpo de Dana foi colocado com cuidado. Ela estava vestindo as roupas, né, da escola e seus livros estavam cuidadosamente dobrados debaixo do braço. No momento do assassinato, as autoridades mencionaram que consideravam o cuidado com o corpo de Dana um sinal de remorso. E por outro lado, se Dana conhecia seu assassino, provavelmente a polícia teria sido capaz de localizar o assassino através do veículo e da descrição do suspeito fornecida pelas testemunhas. Isso também faz sentido, né, galera? Porém, os relatos das testemunhas oculares são notoriamente duvidosos e pode ser possível que Dana tenha sido assassinado por alguém que ela conhecia sim, né? A última teoria é que Dana pode ter sido morta por um desconhecido, um estranho que encontrou Dana sozinha e a matou. São tipicamente crimes de oportunidade. Uma jovem adolescente pegando carona sozinha em uma rua escura, infelizmente apresenta a oportunidade perfeita. Se um assassino oportunista matou Dana, talvez possa ter sido seu primeiro assassinato, né, já que colocou seu corpo com tanto cuidado, ou a exibição do seu corpo pode ser também a assinatura do assassino, né? Um ato que atende a algum tipo de necessidade psicológica do assassino e é normalmente repetido durante outros crimes semelhantes. De qualquer forma, acho possível que um estranho se aproveitou da situação e matou Dana. Bom, eu realmente espero que o caso de Dana possa ser resolvido. Esse vídeo está sendo gravado em 2021. O teste de DNA é muito mais confiável agora e espero que esse DNA seja o que resolverá o assassinato de Dana. Agora é com vocês, meus amigos. Deixe nos comentários quem vocês acham que pode ter matado Dana. E se vocês gostaram desse caso, se inscreva no canal, deem like, ative as notificações para receber mais casos e compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem, que isso vai me ajudar muito a continuar fazendo mais e mais vídeos para vocês. Até o próximo vídeo.